Boa tarde a todos. Com grande satisfação que recebemos aqui hoje o professor Edmilson Félix da Silva, certo? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Física. E aí, como de costume, nós vamos iniciar esse colóquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o nosso palestrante de hoje possui graduação em Física, certo? Mestrado em Física e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Realizou pós-doutorado no Departamento de Física na Universidade Federal de Pernambuco e tornou-se professor do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte. Edmilson é um cara muito bom no que faz, certo? Eu tive experiência bem próxima, trabalhei com ele há alguns meses, um cara muito bom, e ele atua na área de física experimental, tem experiência na área de fabricação de filmes finos, multicamadas, estudo da dinâmica da magnetização e espintrônica de forma geral, e hoje vai nos falar sobre magnetoimpedância assimétrica, falando de efeitos potenciais a aplicações. Então, Edmilson, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Valeu, obrigado, Holanda, obrigado pelo convite, boa tarde a todos, pessoal. Bom, fico feliz pelo convite do Holanda para ministrar esse colóquio. Bom, o tema que vocês estão vendo aí, magnetoimpedância assimétrica, efeitos e potenciais aplicações, vem numa vertente do que a gente tem feito recentemente no grupo, eu já vou explicar para vocês, então é um pouco dos últimos resultados do que a gente tem desenvolvido aqui no Departamento de Física, tá bom? Bom, aqui a apresentação a gente vai seguir mais ou menos essa ordem. Vou primeiro uma parte que fala sobre a UFRN e particularmente sobre o grupo de pesquisa que eu estou inserido, né, o que a gente vem desenvolvendo, o que a gente vem trabalhando. Em seguida, rapidamente, eu vou explicar para vocês o que é o efeito magnetoimpedância e o que vem a ser a magnetoimpedância assimétrica, né? E, por fim, algumas aplicações particularmente relacionadas ao que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos relacionados a essa linha, tá bom? Bom, atualmente eu estou no Departamento de Física, aqui da UFRN, né? Certamente uma universidade que tem grande importância no cenário do Nordeste, particularmente, né? E no Brasil também, certamente assim como as demais. Rio Grande do Norte, né? Conhecido vastamente por possuir aí vários pontos turísticos, particularmente por possuir toda uma região litorânea, né? Bem conhecida, de vasta aplicação em turismo e tudo mais, mas também tem, nos últimos anos, investido no turismo serrano, né, no turismo de áreas serranas. Bom, a UFRN, por sua vez, o polo dela é em Natal, né, na capital do Rio Grande do Norte, mas ela também tem outros campos, né, por outras regiões, e a universidade está exatamente aqui, ela fica localizada entre os bairros de Lagoa Nova, Candelária, Capim Macio, né? Ela tem toda essa região aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. Praticamente, a delimitação da UFRN assim, compõe boa parte do que seria o território de muitos municípios do Rio Grande do Norte, né? Então, é uma área bem vasta, distribuída entre todos os centros, né? Por sua vez, o Departamento de Física, que é uma imagem da fachada do Departamento de Física, fica localizado aqui nesse setor, nessa área, tá? E é aqui que eu vou falar um pouco mais sobre o nosso grupo de pesquisa. O Departamento de Física, obviamente, ele é vasto, né? Então ele atinge áreas aí, desde o pessoal que trabalha com astronomia, cosmologia, até o pessoal que trabalha com matéria condensada de teoria, e também, obviamente, o pessoal que trabalha matéria condensada experimental, esse grupo grande, constituído hoje por 10 professores, né, o GNMS, que é o Grupo de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras,
que basicamente o nosso grupo hoje ele se divide, se a gente pensar por áreas de atuação, você tem os professores que trabalham com magnetismo experimental voltados para filmes finos, que é o meu caso, onde eu me insiro. Você também tem os professores que trabalham com nanopartículas, que é o caso do professor Marcos Morales, o professor José Humberto e a professora Suzana, são os que têm trabalhado com nanopartículas magnéticas, e o professor Bruno Ricardo, estava conversando antes com o professor Holanda, é o que vem desenvolvendo trabalhos na parte óptica, é o professor aqui de óptica, vem trabalhando com Raman, espectroscopia Raman, e tem feito grandes colaborações no nosso grupo. Bom, falando particularmente do grupo que eu estou inserido, que seria o grupo em magnetismo, aí o GEMAG, ele atualmente é composto por 5 professores, eu, o professor Alexandre, o professor Márcio Solim, o professor Felipe Bom e o professor Matheus Gamino. Tem trabalhado em diversas linhas, aqui uma ilustração das linhas que nós vemos desenvolvendo, muitas delas basicamente voltadas para a produção de filmes finos, trabalhos com dinâmica da magnetização, dinâmica das paredes de domínio, aí exclusivamente trabalhos relacionados ao efeito Barkhausen, né? Propriedades de transporte elétrico. Alguns trabalhos a gente tem desenvolvido envolvendo materiais semicondutores, propriedades elétricas em sistemas gerais, e nos últimos anos, devido até um pouco da experiência que eu tive ainda em Recife, eu, o professor Matheus Gamino, a gente tem inserido cada vez mais trabalhos, ou tentando, né, vamos construindo aí trabalhos na linha de spintrônica. Né? Então, assim, tem uma vasta gama de linhas que o grupo tem trabalhado nos últimos anos. E aí o que eu estou trazendo para vocês, nesse seminário, é uma dessas linhas, onde eu vou destacar o efeito magnetoimpedância em sistemas não estruturados, que é uma linha de atuação e de vasto domínio do nosso grupo. Aqui para vocês, aqui um pouco do nosso aporte experimental, o que a gente tem disponível no laboratório. Então, desde o Sputter, para desenvolvimento de nanoestruturas, DRX, temos o laboratório de microscopia Mosbauer, né, espectroscopia Mosbauer, temos um outro laboratório somente para síntese de materiais, né, e aqui é onde tem a maior concentração de trabalhos da parte do pessoal que trabalha com nanopartículas. Também a gente tem fornos que ajudam na preparação. Temos o laboratório de caracterização, aqui particularmente um VSM. Temos o sistema de magnetoimpedância, que daqui a pouco eu vou explicar em mais detalhes. Temos o PPMS, que infelizmente nesse momento está parado, mas também é um aporte nosso muito útil para o nosso laboratório. Um FMR ou um EPR, que a gente conseguiu adquirir já nos últimos anos, já temos desenvolvido trabalho já em conjunto e com a utilização desse equipamento. E, obviamente, nós temos o microscópio, o laboratório de espectroscopia Raman, né, também. Então, assim, a gente tem um conjunto vasto que nos dá condições assim, de poder pôr os trabalhos na praça, né, e, obviamente, desenvolver colaborações também com quaisquer grupos, né, que desejam trabalhar em conjunto conosco. Bom, feito aí essa propaganda aí do nosso grupo, então, vou começar a falar um pouco sobre o que é a magnetoimpedância, né, o efeito magnetoimpedância, um dos temas aqui que eu vou abordar. Bom, de maneira genérica, a gente pode conceituar a magnetoimpedância como a variação da impedância elétrica a partir da aplicação de um campo externo. Ou seja, é você verificar o quanto a impedância elétrica de um sistema muda a partir da aplicação de um campo magnético externo. Então, obviamente, quando se fala em variação da impedância por aplicação de um campo externo, assume-se que a sua estrutura tem que ser composta por um elemento ferromagnético, né, para responder a esse campo externo. Então, não é um sistema complicado de se trabalhar, é um sistema que já tem trabalhos de muito tempo já sendo realizado e ainda tem bastante coisa, tem um campo vasto ainda de coisas a se trabalhar nessa linha.
Como contribuições, então, obviamente, você tem aí, primeiro, a possibilidade de trabalhar com nanoestruturas, e aí nanoestruturas, embora que eu esteja ilustrando aqui o desenho de um filme, do que seria um filme fino, você tem diversas simetrias de nanoestruturas que você pode trabalhar, fitas, fios, multicamadas, enfim. Por trabalhar, por ser um fenômeno que consiste de variação da impedância, ou seja, você tem o uso de uma corrente alternada, que por sua vez gera um campo alternado, e a ação de um campo externo, então por você ter essas variáveis, essas grandezas, permite você explorar um pouco sobre dinâmica da magnetização. É claro que quando a gente trata de impedância, nós estamos tratando de um outro regime, por isso que é sempre bom destacar a dinâmica da magnetização em regimes saturados e não saturados, porque a maior parte das análises serão feitas para campos baixos, para campos da ordem da rotação das magnetizações dos materiais. Tá? E o que tem motivado, obviamente, o estudo da magnetopedância são as aplicações em dispositivos que eu vou trazer no final ali dessa apresentação. Quais são as dependências? Assim, o que tem para explorar? Quais são as principais características ao se trabalhar com magnetoimpedância? Bom, primeiro, efeitos relativos à geometria da amostra. Então, dependendo da geometria da amostra, você tem condições de contorno para o seu problema, ou seja, de como escrever sua impedância elétrica para uma determinada geometria do seu sistema. Obviamente que a orientação entre o campo e essa corrente alternada também é um fator determinante, não só para a curva de impedância, mas como para a resposta. O campo, ou seja, os valores de campo ou os valores de campos necessários para saturar as amostras também é um outro fator importante na resposta da magnetopedância. E efeitos relacionados às propriedades dos materiais, como a profundidade de penetração da corrente nesses materiais e, obviamente, a permeabilidade magnética. Então, assim, do ponto de vista de física básica, de conceitos básicos de física, nós temos um cenário vasto para trabalhar com esse fenômeno aqui da magnetoimpedância. Tá? Aqui uma ilustração do aparato. Então, como eu falei, o aparato não é tão complicado para se trabalhar. O que nós temos é um analisador de impedância. Então, basicamente é um computador com um software que já faz análise elétrica da parte real, parte imaginária, né, do sistema, onde você faz uma calibração inicial desse sistema, testando os sistemas em curto, aberto e fechado. E aí, como a gente precisa verificar a variação da impedância através de um campo externo, a gente usa uma bobina. Essa bobina ela serve exatamente para a gente poder variar o campo externo aqui sobre a amostra e verificar, observar a variação do sinal lá no analisador de impedância. Né? Aqui abaixo eu tenho uma ilustração, aqui uma imagem de como é o sistema. Isso aqui é, por exemplo, um filme fino, que nós estamos vendo aqui, essa face que está voltada aqui é o filme fino. A gente faz um contato elétrico com a carcaça do sistema via uma solda, essa é uma solda feita com tinta prata, né? Onde a gente faz o contato elétrico com o sistema, e isso aqui é a estrutura. Então, a gente está vendo a interface do filme. Nesse exemplo aqui, um filme de EIG com tungstênio. Foi um dos últimos trabalhos que a gente tem realizado, e só para ilustrar a versatilidade de trabalhar com esse sistema. Bom, agora, vejamos só. Como eu falei, uma das características da impedância depende da geometria do seu sistema. Isso significa que você ter uma resposta para um filme fino ou para uma multicamada depende basicamente das condições de contorno envolvidas no problema. Então, se você tem um filme fino, você tem uma equação específica que vai depender da profundidade de penetração e vai depender da permeabilidade magnética. E, da mesma forma, o seu sistema só fica um pouco mais complexo, né, a equação da impedância, mas você tem basicamente as condições de contorno ali para resolver o problema. Lembrando que se você tem essa estrutura e você, nesse caso aqui, são uma multicamada, onde você tem um ferromagneto espaçado por um material não magnético, se você reduz a espessura do material não magnético a zero, ou seja, deixa as camadas tocando,
as condições de contorno dessa equação retornam para a equação que você tinha para um filme fino. Então, que dá margem para você trabalhar bem com esses resultados. Bom, mas a questão da simetria, ela também tem um outro ponto importante que tem a ver com a resposta da magnetopedância. Então, basicamente, a orientação do campo e o eixo da anisotropia da amostra também são relevantes para o seu sistema. Ou seja, se você tem um sistema em que o campo externo é aplicado na mesma direção do eixo de anisotropia, você vai ter uma resposta de magnetopedância. Se você aplica o campo perpendicular a esse eixo de anisotropia, a sua resposta de magnetopedância vai sugerir um comportamento do tipo duplo pico. Então, isso é um comportamento já bem caracterizado e bem conhecido da magnetopedância. E o fator importante é que o surgimento desse duplo pico em baixas frequências e para uma amplitude de corrente estão associados a fatores magnéticos. Aqui no caso, ilustrado na figura, você consegue determinar, por exemplo, estimar o campo de anisotropia de um determinado sistema apenas pela determinação do pico, já que essa resposta depende da permeabilidade magnética. Você determina a permeabilidade magnética do material através da medida de magnetopedância. Bom, e por se tratar de uma técnica dinâmica, obviamente que existem efeitos aí que dependem também da frequência da corrente alternada aplicada no sistema. Então, em geral, é comum a gente dividir 3 regimes de atuação para o efeito de magnetopedância: um regime de baixa frequência, que vai da ordem de dezenas de megahertz, né, onde basicamente o que você tem são efeitos indutivos, ou seja, são respostas similares a um circuito RL, né, um circuito resistência indutor. A partir do momento em que a frequência aumenta, você aumenta a frequência da corrente de sonda, você tem o surgimento e outras contribuições vão aparecer. Nesse caso, você tem o efeito do confinamento da corrente alternada na superfície, é o chamado efeito skin, né? E você já começa a ter o surgimento do amortecimento das paredes de domínio do seu material magnético. E aí, quando você eleva mais ainda essa frequência, então você vai acima de megahertz, centenas de megahertz até gigahertz. Um comportamento típico que vai aparecer é algo que está sendo ilustrado nessa figura, que são o surgimento ou a variação da posição dos picos. Os picos começam exatamente a andar, eles se distribuem. Isso tem a ver, primeiro, com o efeito skin surgindo no sistema, já estabelecido, ou seja, a distribuição de corrente na superfície do filme, mas também é uma assinatura da ressonância ferromagnética atuando nesse sistema. Isso porque, como eu mostrei anteriormente, quando você tem uma configuração em que o campo está perpendicular à anisotropia do sistema, em geral, a gente coloca o campo externo na direção da corrente alternada. Essa corrente alternada, por sua vez, gera um campo alternado perpendicular a esta corrente. Ou seja, esse campo alternado, ele surge como uma perturbação para o campo externo, para o campo magnético externo, que faz precessionar a magnetização aqui. Então, você tem o surgimento do efeito FMR e a assinatura é exatamente o deslocamento aqui dos picos à medida que você aumenta a frequência. Então, por isso que eu falei que assim, é um cenário bom para física básica, para você trabalhar com magnetopedância, e para fenômenos até mais avançados, por ter todas essas características aí. Bom, agora, do ponto de vista de aplicação, obviamente que a magnetopedância também tem suas limitações. Né? Por quê? Bom, primeiro, que o ideal para se trabalhar com magnetopedância é que você tenha sistemas macios, ou seja, com baixa anisotropia, né? Ou resistência elétricas baixas, ou seja, tentar trabalhar com sistemas que não são condutores
a sua resposta, a sua variação vai ser muito pequena. Então, não faz sentido nenhum. Então, você limita ou delimita o nicho de opções que você tem de materiais para trabalhar com magnetoimpedância. A outra coisa, embora que seja uma qualidade, né, que são sensíveis a pequenas variações em baixos campos magnéticos, ou seja, você consegue ter uma resposta rápida da impedância, da variação da impedância com um pequeno campo, existe a limitação do campo de trabalho, né? Ou seja, em geral, nós estamos falando aqui de 300 eixos de aplicação de campo, ou seja, 1000 eixos no máximo, porque em geral são filmes finos, ou seja, materiais macios, cuja reversão da magnetização ocorre em campos baixos, né? Ou seja, trabalhar com elementos mais duros magneticamente, né, que precisam de campos maiores, torna-se uma limitação para esse tipo de análise. Agora, talvez o maior limitante, não que não existam sensores de EMI, existem alguns sensores de magnetopedância, sim, já em atuação no mercado, inclusive, mas um fator limitante que sempre se tentou superar foi o fato que a resposta da magnetoimpedância, que é o que vocês estão vendo aqui, nesse sistema onde você tem um duplo pico, é que a região de baixo campo, essa região próxima de zero, ela não é linear. Ou seja, a variação ela cai abruptamente para zero, né? E do ponto de vista de sensoriamento, isso gera um problema, né? Porque você tem, se você tiver um sensor, esse sensor ele varia abruptamente entre um máximo, um valor de referência e o zero, e muitas vezes isso não é vantagem nenhuma. Às vezes você quer alternar esse sistema, ou às vezes você quer ajustar essa relação de sinal. E aí, por isso, que tem a ver o tema desse seminário hoje aqui, que é onde é que a magnetoimpedância simétrica resolve esse problema da não linearidade da impedância em campos baixos. Tá? Então, bom, uma vez escrito a magnetoimpedância assimétrica é exatamente a variação da impedância elétrica com um campo externo, com um comportamento assimétrico de pico. Ou seja, o pico duplo do sistema, que indica a variação da impedância, agora vai mostrar uma simetria, tanto em amplitude quanto em posição, ou seja, em valor de campo. Os picos agora eles não serão mais simétricos em valores de campo e, obviamente, em amplitude. Então, aqui de cara, vocês percebem que o primeiro efeito ocasionado pela assimetria na magnetoimpedância é que você tem uma região agora que transita pelo zero. Ou seja, eu posso agora trabalhar nesse regime de baixo campo magnético aqui, certo? Então, eu tenho uma margem para trabalhar com esse sistema. Tá? Então, isso aqui também não é nenhuma novidade, isso aqui o pessoal já vem trabalhando já desde a década de 50, 60, já tem até dispositivos trabalhando em termos da MI, mas a grande questão associada à magnetoimpedância assimétrica é a sua forma de geração. Como obter uma magnetoimpedância assimétrica? Então, eu vou trazer aqui para vocês pelo menos 3 tipos ou 3 maneiras de você obter esse comportamento numa medida de magnetoimpedância, né? Uma é por aplicação de uma corrente DC simultânea à aplicação da corrente AC do sistema, né? E aí vai ser chamada de bias current, né? Através do fenômeno que é o exchange bias, que eu também vou explicar um pouco lá à frente, e por interações magnetostáticas, que é o grande cerne desse seminário aqui, que tem a ver com o que eu trabalhei, com foi o assunto do meu doutoramento. Tá? Então, vejam só. Esse é um dos primeiros trabalhos, ou pelo menos o mais citado, envolvendo o assunto de magnetoimpedância assimétrica. Nesse caso, esse trabalho do Quito é um trabalho de magnetoimpedância assimétrica trabalhado com fios amorfos, né, que mostra o surgimento da magnetoimpedância
a partir da aplicação de uma corrente DC sobre a amostra. Então, basicamente, o que você tem é o seguinte: imagine que você tem o fio onde você está medindo, você tem a corrente alternada e o campo externo para configurar a magnetopedância. E enquanto você está aplicando a corrente alternada, você também aplica uma corrente DC, né, da ordem de miliamperes, e observa a resposta da variação da impedância no seu sinal. Tá? Bom, o que se segue é que, basicamente, se você não aplica corrente DC nenhuma, é o que é essa curva aqui atrás, essa curva com bolinhas, o que você verifica é um sinal de magnetopedância convencional, um duplo pico, os picos praticamente simétricos em termos de campo, e a partir do momento que você varia a amplitude dessa corrente DC, você gera um deslocamento. A curva basicamente se desloca, ou melhor dizendo, esse pico da esquerda se anula praticamente, e restando apenas o pico da direita. Você gera uma simetria na sua resposta. É claro que essa simetria está diretamente relacionada com a amplitude dessa corrente que você está utilizando, e também depende, obviamente, da anisotropia do seu sistema, ou seja, da anisotropia liquidal, nesse caso, que é a anisotropia do filme. Ou seja, em termos práticos, você pode gerar uma resposta simétrica modulando, variando o valor dessa corrente DC aplicada sobre o seu sistema. Então, esse é talvez o sistema mais difundido ou mais trabalhado dos últimos anos, desde o surgimento, e boa parte dos sensores, com base em AMI, tem desenvolvido a partir dessa ideia de você aplicar uma corrente DC enquanto você está realizando a medida de magnetoimpedância. Tá? Um outro sistema que você pode fazer é usar o fenômeno do exchange bias. Bom, para os alunos que estão aí, que provavelmente talvez não tenham ouvido falar sobre o que é exchange bias é um fenômeno, uma observação que você encontra em sistemas magnéticos, geralmente na interface entre um elemento ferromagnético e um elemento antiferromagnético. Então, se você coloca em contato atômico um material ferromagnético e um material antiferromagnético, a resposta, a curva de magnetização característica do fenômeno de exchange bias é isso aqui. Você tem um deslocamento da curva em campo para um dos lados do eixo. Na verdade, essa curva ela está associada à direção desse campo de bias. Bias é exatamente isso, esse deslocamento, né, esse viés desse sistema. Esse trabalho aqui foi um dos trabalhos percussores do nosso grupo, um dos primeiros trabalhos com magnetoimpedância assimétrica em filmes. Eu estou aqui como terceiro autor desse trabalho. E nesse sistema o que a gente tem basicamente é uma multicamada, aqui indicando 20 vezes, de uma estrutura composta por um filme ferromagnético macio, que é o permalloy, um material antiferromagnético, que é o irídio manganês, e por último uma camada de tântalo, um metal não condutor aqui, quer dizer, um metal não magnético, perdão, né? E essa estrutura você repete ela 20 vezes. Esse filme ele foi crescido por Sputter, e nesse sistema o que nós estávamos desejando não necessariamente era obter a MI, mas entender como a resposta de magnetoimpedância variava com a direção do campo de bias. Então, para esse sistema, o que a gente fez, basicamente, foi cortar a amostra em diferentes angulações e medir a variação da impedância para essas diferentes angulações. Então, essas direções que estão aparecendo aqui, esses ângulos, são direções de corte. A gente cortou essa amostra em várias direções, né, para obter a sua resposta de magnetoimpedância. Como vocês observam aqui, esse gráfico é basicamente o gráfico de variação de impedância, aqui variando a frequência para cada amostra, em cada direção do campo de bias, desde 0, 50, 60, 70, 80, 90. O que você observa? Bom, primeiro, que a curva ela repete o caráter magnético obtida pela curva de magnetização, ou seja, é exatamente essa resposta. Veja,
quando você tem um alinhamento onde o campo de bias ele é perpendicular à orientação do campo externo, ou seja, quando você tem um eixo duro do sistema, a curva de magnetopedância ela é de duplo pico simétrica. Agora, à medida em que o campo externo se orienta com a orientação do campo de bias, o que você verifica agora é um deslocamento. Toda a curva de magnetopedância, ela desloca, né? Ela desloca na direção desse campo de bias. Então, nós descobrimos um jeito de gerar assimetria, gerar magnetopedância assimétrica em campos baixos. Tá? Então, obviamente, combinando os efeitos do exchange bias, orientação do campo externo, você consegue ajustar, né, a orientação desse sinal, a variação do sinal. Então, isso abre espaço, abre caminho para você trabalhar com esse tipo de estrutura e variar a resposta desse sinal. Ou seja, você pode literalmente sintonizar qual é a resposta que você deseja, variando a direção do campo de bias desse sistema. Inclusive, no final, eu vou voltar a falar sobre esse sistema aqui, tá bom? Bom, e uma terceira forma de você gerar a assimetria agora seria usando interações magnéticas ou interações magnetostáticas. Ou seja, ao invés de aplicar corrente, ao invés de você ter um elemento ferromagnético e um elemento antiferromagnético, você ter dois elementos ferromagnéticos. Né? E enxergar o efeito da interação desses elementos ferromagnéticos na sua resposta global. Esse aqui é um dos trabalhos precursores de AMI por interações. Esse é um trabalho que foi feito com fios. Basicamente, você tem um tubo, onde a parte central você tem um elemento ferromagnético macio e a parte externa você tem um elemento ferromagnético duro. Tá? Essa é a composição. São duas ligas, a liga cobalto-ferro e a liga cobalto-níquel. Aqui é uma ilustração, uma imagem, né, para tentar ilustrar a estrutura desses fios. E aqui, inicialmente, uma curva de magnetização para entender a resposta desse sistema. Esse sistema ele começa a receber o nome de estruturas ou nanoestruturas bifásicas. O bifásico tem a ver exatamente com você usar dois elementos ferromagnéticos com características magnéticas distintas, ou seja, você tem um elemento macio, ferromagneticamente macio, e um elemento ferromagnético duro, né, com maior coercividade. Perdão. A resposta característica de um sistema bifásico, então, é você obter esse comportamento aqui de curva de magnetização, que aparece esse degrau aqui, ó, aparece essa transição aqui antes do sistema estar saturado. Aqui, por exemplo, para você verificar, essa curva aqui é apenas do elemento ferromagnético macio. Né? Veja que ele satura rápido o seu sistema, e aqui já é do sistema como um todo. Tá bom? Bom, o que esse trabalho ele visava? Basicamente, o que ele precisava entender, o que ele verificava, era qual é a relação do acoplamento com o surgimento da simetria. Então, aqui tem uma curva de magnetoimpedância, e claramente o que você observa, veja, essa curva por linhas simétrica atrás é a curva de magnetoimpedância apenas do núcleo ferromagnético macio. Ou seja, como se fosse de apenas um fio, um único fio, que você está medindo lá a variação de impedância. Então, você tem um comportamento simétrico, duplo pico, não tem nenhum efeito de interação, porque é apenas unicamente do núcleo. Agora, quando você faz a medida para o sistema bifásico, núcleo-casca, núcleo macio e casca dura, né, ferromagneticamente dura, o que você observa é uma assimetria. Essa curva com os pontos pretos fechada e essa curva aqui com os triângulos abertos. E essa curva
ou melhor dizendo, a assimetria nessa curva tem uma direção preferencial. Então, essa direção preferencial, percebam que a assimetria ela ocorre em uma determinada direção, ela depende do campo de pré-magnetização, ou seja, do campo no qual você satura a amostra. Então, você satura a amostra e depois faz a medida em baixo campo. E o que você observa é um shift, né? O deslocamento da curva na direção desse sistema. Então, basicamente, o que você observa é uma tendência determinada pelo campo pré-magnetizante. Bom, a questão relevante aí, então, é que se isso está ocorrendo, se existe um deslocamento preferencial em relação à orientação do campo aplicado, é porque, muito provavelmente, você está trabalhando com a orientação interna, ou seja, o campo gerado pela camada dura sobre a camada macia. Essa curva aqui de cima é uma curva de Manor-Loop, que basicamente descreve a resposta magnética de baixo. A Manor-Loop, né, mais conhecida dessa forma, é uma curva de magnetização onde o que você faz? Você satura, aplica um campo externo alto para o sistema, então você alinha todos os momentos magnéticos, tanto da fase macia quanto da fase dura, só que você não repete esse processo. Então, compare, veja, aqui nós estamos falando de 30 kA/m. Aqui nós estamos falando de medidas da ordem de 800 ampere-metro. Né? Aqui tem 10 a terceira vezes mais valores de campo. Ou seja, você faz uma varredura de campo em campo baixo, na região onde o sistema não é saturado. Por quê? Aí você vai ver apenas a rotação das magnetizações da camada macia. Então, basicamente, o que você enxerga é, se você pré-magnetizou o sistema e não tem interação nenhuma, a curva vai se comportar, ó, ali ó, é a curva preta maior, sem interação nenhuma, vai ser uma curva simétrica em torno do zero. Agora, quando você aplica um campo nesse sistema, um campo preferencial positivo, por exemplo, como é o caso das bolinhas, o que você observa é um deslocamento dessa curva de magnetização para o lado de onde você saturou. Agora, se você saturou para o lado negativo, um campo pré-magnetizante negativo, e faz novamente a curva, o que você enxerga agora, essa parte de cima, de novo, a curva ela vai se deslocar para a esquerda, ou seja, para a direção do campo pré-magnetizante. A explicação para isso, obviamente, é que as interações havendo nesse sistema são interações de origem dipolar. Porque esse comportamento, parecido com o comportamento do desvio da curva do exchange bias, são característicos de sistemas magnetostáticos. Né? E como você está trabalhando com estruturas muito grandes, isso aí não poderia ser acoplamentos do tipo RKKY. Então, aqui você tem exatamente uma assimetria na impedância resultando de interações magnetostáticas. Tá? Então, aqui um pouco das características dessa simetria. Então, você verifica a simetria tanto em amplitude quanto em posição dos campos, nos picos. Né? Essa simetria, como eu falei, está diretamente relacionada ao sentido do campo pré-magnetizante dessa estrutura. E o que você enxerga de assimetria tem a ver exatamente com o efeito resultante do campo magnético da camada dura sobre a camada macia. E isso é uma característica comum do acoplamento magnetostático entre esses dois tipos de fase. Tá? Foi tentar compreender esse tipo de interações que motivou o meu trabalho de doutorado. O meu trabalho de doutorado foi exatamente investigar essas interações, só que não em fios, mas em filmes finos. Então, no meu trabalho de doutorado, eu fui estudar exatamente o surgimento da magnetoimpedância assimétrica em filmes bifásicos. Para essa estrutura, eu usei uma tricamada formada de permalloy
cobre e cobalto. Então, o permalói é o elemento magnético de fase macia, tem baixa coercividade. O cobalto é o elemento magnético de fase dura, possui alta coercividade. E o cobre é o espaçador metálico não magnético, porque eu não quero interação direta, eu quero entender as relações entre essas duas fases magnéticas. Embora que eu tenha feito um filme para teste, onde não tem espaçador. São as camadas em contato direto, permalói e cobalto, que é esse filme que eu estou chamando aqui de 0 nanômetro. Tá? Então, o que eu fiz na minha tese, e foi desse trabalho aí, exatamente, eu variei a espessura desse espaçador não magnético, desde a fase sem material espaçador, ou seja, as duas fases magnéticas se tocando, até o material com espessura de 10 nanômetros. Aqui nesse trabalho eu só estou mostrando até 7 nanômetros. Então, de cara, o que você observa do ponto de vista magnético ou do ponto de vista quase estático é esse comportamento de variação do aspecto da curva de magnetização. Então, para a curva cuja espessura do cobre é igual a zero, ou seja, eu tenho cobalto e ferro, o que você observa é um sistema como se fosse único, como se fosse uma curva de magnetização de um filme simples, de um filme unitário. Então, obviamente, isso aqui leva a crer, então, que o que está acontecendo é um acoplamento de troca direto entre o permalói e entre o cobalto. À medida que você varia a espessura, o que você verifica é um comportamento transitório. Em 3 nanômetros, por exemplo, você tem um comportamento intermediário, onde você começa a ver regiões de reversão de magnetização. E acima de 3 nanômetros, 5 nanômetros em diante, você tem um comportamento de dupla transição, ou um comportamento bifásico, similar ao que eu tinha mostrado naquelas curvas para fios. Né? Então, esse comportamento magnético com a dupla transição aqui já nos indicava, então, que para essa espessura particularmente, nós estaríamos trabalhando com um sistema bifásico e poderíamos entender como ocorreriam as interações magnéticas nesse sistema. Bom, o grande diferencial desse trabalho, bom, primeiro por serem filmes, por entender a característica da variação dos efeitos de interação desse sistema, foi verificar como ocorre o comportamento de assimetria. Nesse caso, em particular, nós verificamos um primeiro momento em que as assimetrias elas ocorrem em regiões diferentes. Então, nós temos assimetria em amplitude, ou seja, variação de amplitude, e entre os campos, ou seja, a posição em que os picos ocorrem, e que essas relações de assimetria também dependiam da variação da espessura do material. Então, você conseguia enxergar toda a variação do comportamento, saber exatamente para qual espessura específica você consegue verificar que o seu sistema está se comportando do tipo bifásico, tá? E para onde você teria assimetria. Desse trabalho anterior, o que a gente quis verificar, então, é, uma vez sabendo que para uma determinada faixa de espessura você tinha o comportamento bifásico e esse comportamento gerava uma assimetria na magnetopedância, a pergunta agora era como eu posso melhorar a sensibilidade, ou seja, a transição linear da variação da impedância em campos baixos. A ideia inicial foi aumentar o volume magnético total do sistema e aumentar o número de camadas, ou seja, fazer uma multicamada. Então, basicamente, o que a gente fez, a gente pegou a nossa estrutura básica inicial, fixou a estrutura do cobalto em 50 nanômetros, a espessura do cobre em 7 nanômetros, e repetimos essa estrutura. Então, essa tricamada ela foi repetida aí 3, 5, 10 vezes. Aqui nesses resultados eu vou mostrar apenas os de 3 e de 5. Bom, mas a pergunta é, tá, mas o que ocorre se eu repito essa estrutura, que eu verifiquei que já tinha assimetria,
verifiquei que tinha um comportamento bifásico, ou seja, qual é a grande vantagem de fazer isso? Bom, a grande vantagem de você trabalhar agora com a multicamada, de não apenas você ter a simetria, é que você poderia agora ajustar a região e a frequência aonde essa simetria ocorre. Ou seja, você pode, o que a gente chama de tunar, a gente pode tunar a simetria desse sistema. O que esse gráfico aqui mostra exatamente? Esse é um gráfico da variação da impedância pela variação de campo. Basicamente, a gente fez essa conta aqui. A gente pegou os valores de impedância para esse intervalo, entre 6 extras e menos 6 extras, pegou os valores de impedância nesse intervalo e dividiu por esse intervalo de campo, para cada uma dessas curvas. O resultado que você obtém são curvas desse tipo. Ou seja, esse pico representa a região, ou melhor dizendo, a frequência em que melhor o sistema é linear, ou terá uma resposta linear. Assim, você verifica que quanto maior for a sua número de repetição da sua camada, tá, você consegue trazer essa maior sensibilidade para uma frequência menor. É o que está mostrando aqui. Então, por exemplo, em verde é apenas uma tricamada, você tem ali a maior região de sensibilidade entre 750 e 850, 0,7 e 0,8 GHz. Quando você triplica essa camada, você joga essa maior sensibilidade para uma faixa de frequência menor e assim sucessivamente. Ou seja, agora eu tenho um sistema que vai responder mais, ou seja, vai ter uma maior variação de impedância em uma frequência menor. Isso aqui, obviamente, é excelente do ponto de vista da aplicação, porque meu sistema agora não precisa de altas frequências para verificar variações de impedância. Ou seja, é um sistema, eu estou trabalhando da ordem de megahertz, por exemplo, 0,500 megahertz por ali. Tá? Ou seja, eu transformo o meu sistema, eu dou uma utilidade para ele muito maior para trabalhar. Tá? Então, quais são as características que a gente observou para esse sistema? Primeiro, todas as amostras para uma determinada espessura do espaçador tinham um comportamento bifásico. A maior perdas esteréticas a gente verificava com um aumento total da espessura, ou seja, quanto maior a espessura, maior a gente verificava o alargamento das curvas de magnetização, mas isso tinha a ver exatamente porque a gente estava repetindo a estrutura. A gente conseguiria verificar que se o sistema era bifásico, a gente repetia a MI, então a gente observava a MI, e que a MI, por sua vez, a gente consegue ajustar a região de sensibilidade da MI, basicamente multiplicando essa estrutura, o que fazia com que a maior sensibilidade deslocasse para frequências menores. Tá? O que se seguiu disso foi, então, perguntar o quanto o material espaçador influencia ou influenciaria na resposta de magnetoimpedância ou na resposta de maneira geral da MI. Lembrando que a estrutura inicial do trabalho, do primeiro trabalho, era permalói, cobre e cobalto. Então, nesse outro trabalho aqui, já praticamente finalizando meu doutorado, eu resolvi testar o sistema e comparei, então a curva do cobre está aqui, mas comparei a estrutura básica. Então aqui eu tenho de novo uma tricamada, só que eu substituí o cobre por tântalo e por ouro. Tá? Obviamente com o uso de ouro aqui para fins eletrônicos mesmo, para entender qual era a vantagem de usar um bom condutor nesse sistema. Aqui são as curvas, então, além das características de formação do filme, ou seja, a variação da coercividade tem a ver com os efeitos de interface entre o permalói e o cobalto, mas o que você observava em linhas gerais é, de novo, a repetição do comportamento bifásico, a mesma coisa era verificada nas curvas de magnetoresistência.
Ou seja, então, do ponto de vista magnético, além dos efeitos de interface que estavam afetando o formato das curvas de magnetização, aparentemente o espaçador não tinha uma implicação tão grande ou tão residual na magnetopedância. E isso foi verificado. Então, quando a gente olha para a magnetopedância do sistema, o que você verifica é um comportamento muito similar de assimetria, tá? Com pequenas variações de amplitude e de posição de campo. Ou seja, basicamente a resposta é a mesma. Ou, melhor dizendo, a gente não viu variação alguma. Ou seja, basicamente o espaçador ele serve para transformar o sistema, tornar o sistema em um sistema bifásico, ou seja, tem uma espessura limite para que o sistema se comporte como um sistema bifásico, mas ele em si não emprestava para o sistema nenhuma grande novidade. Então, o que você pode pensar, tá, então, mas qual é o grande resultado disso? O grande resultado disso é, opa, então o que importa para mim é a estrutura e as espessuras dos elementos. Do ponto de vista de baratear custos, eu posso, então, trocar meus elementos metálicos ali e trabalhar com outros elementos metálicos que eu posso alcançar a mesma resposta. Tá? Bom, e mais recentemente, neste ano, a gente publicou esse trabalho, onde esse trabalho a gente traz uma explicação final sobre a natureza das interações magnéticas. Isso porque, desde o primeiro trabalho, e até mesmo na minha tese, eu finalizei, eu defendi minha tese, mas, embora eu tivesse descrito o comportamento das assimetrias e tudo mais, não tinha ficado claro para mim qual era o tipo de interação magnética que estava atuando naquele sistema. E o que era intrigante era, como eu havia citado, é que o comportamento das assimetrias eles eram diferentes dos investigados em fios. E não ficava claro para mim por que disso. Além do fato, obviamente, de você ter uma mudança de simetria. Uma coisa é trabalhar com fios, a outra é trabalhar com fios. E nesse artigo, a gente, depois de uma análise minuciosa, basicamente a gente repetiu as três estruturas que a gente tinha certeza que ia aparecer comportamento bifásico, que ia dar assimetria, a gente reavaliou as amostras, ou seja, depositamos mais amostras, e fomos averiguar o seguinte, vamos fazer as curvas de Manor-Loop, que aquele artigo que eu tinha citado anteriormente fez para entender o tipo de comportamento magnético. E as curvas de magnetização, ou seja, as curvas de Manor-Loop desse sistema agora, o que nós fizemos? Você magnetiza, ou seja, satura o sistema como um todo e faz a varredura de campo, aqui para ilustrar, em um baixo intervalo de campo. Então, aqui, ó, por exemplo, você tem as curvas de magnetização, eixo fácil e eixo duro. Veja aqui, para ilustrar, nós estamos variando de menos 100 a 100, e aqui nós temos uma curva de Manor-Loop, onde nós estamos variando de menos 25 a 25, ou seja, estamos trabalhando nesse limite aqui, ou seja, antes da primeira transição de reversão da magnetização do sistema. Para quê? Para garantir que o cobalto vai estar saturado, vai estar preso, e unicamente o que você vai observar é se existe a ação do campo do cobalto sobre o permalói. O que você deveria enxergar? Então, se não há interação nenhuma, você vai ver um comportamento tipo curva de magnetização simétrico em torno de zero. Se existe uma interação magnética, a curva ela é deslocada para uma orientação ou para outra. E quando a gente fez a Manor-Loop nesse sistema, o que a gente verificou foi, ela concordou com a nossa análise inicial, de que a assimetria agora ela ocorria no sentido contrário ao campo pré-magnetizante. Então, nesse sistema aqui, por exemplo, nós estamos orientando a magnetização, ou seja, satura o sistema para um campo negativo, reduz até o campo negativo menor e faz a curva de esterese. O que ocorre é que, se fosse um acoplamento do tipo magnetostático, como de fios, essa curva de esterese teria que ocorrer ainda nesse circuito aqui, ou seja,
nessa região aqui. Aqui verifica-se que ela vai para outra região. Ou seja, a orientação do campo da camada dura sobre a camada macia é uma orientação diferente. Então, com isso, e usando dessa equação, uma equação também já bem conhecida, que é basicamente a atuação do campo de Néel, que é um campo magnetostático, que depende da espessura do material, mas diferente do fenômeno magnetostático clássico, o campo de Néel, ele também é de origem dipolar, mas ele indica um acoplamento do tipo ferromagnético, ou seja, as orientações das camadas dos elementos magnéticos estão na mesma direção. Então, era o que faltava para justificar a simetria, a nossa simetria, ocorrer numa orientação distinta dos fios. Ou seja, o que estava acontecendo aqui, de novo, era um acoplamento magnetostático, só que a origem, no caso dos fios finos, era uma origem de interação do tipo ferromagnético, ou seja, estava orientando os dois elementos na mesma direção. Tá? Então, através dessa análise, a gente conseguia, de fato, identificar a natureza, ou seja, dizer, olha, a magnetopedância simétrica, ela tem uma clara indicação sobre o tipo de interação que está ocorrendo nesse sistema, e a gente pôde verificar que em filmes finos o comportamento será do tipo ferromagnético. Tá? Foi esse o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido sobre esse sistema, e aí fechou um pouco do que a gente vinha trabalhando nessa linha. Bom, estou chegando em aplicações, tá, pessoal? Eu já estou quase terminando, já não sei quanto tempo falta ainda, Holanda, mas eu acho que eu tenho um tempinho ainda, né? Tem sim. Tranquilo. Mas aqui eu estou terminando, aqui é coisa rápida, aqui não é nem para desgastar vocês, é um pouco sobre aplicações, né? Já que eu estava falando do fenômeno e falar um pouco sobre aplicações. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, veja, eu estou trabalhando com um fenômeno que utiliza-se de campo magnético, corrente alternada. Então, qualquer sistema que dependa desses dois parâmetros são sistemas ótimos, ou seja, é uma plataforma interessante para trabalhar com magnetoimpedância. Tá? E daí, muito provavelmente, em larga escala, se você procurar por sensor de magnetoimpedância, muitos deles estão associados à detecção de campo. Por quê? Como eu falei, por a magnetoimpedância trabalhar geralmente com sistemas com baixa anisotropia, ou seja, e baixos intervalos de campo, se você quer um sistema de leitura de campo razoável, você consegue integrar esses sistemas aos sensores de campo magnético. E aí eu listei algumas das vantagens. Primeiro, baixo consumo de energia, né? Ou baixo aparato para desenvolver esse tipo de sensor. Você pode, obviamente, reduzir a dimensão desse sistema. Então, o elemento sensor, ou seja, o material que você vai utilizar, você pode reduzir ele para escalas nanométricas, ou seja, da ordem dos filmes finos, né? Você vai ter uma alta acessibilidade, ou seja, uma alta variação de impedância por um baixo intervalo de campo medido, e também melhor estabilidade térmica, uma vez que eu estou trabalhando com parâmetros reduzidos na MI, então não vou ter problema de aquecimento, por exemplo, com aplicações de altos valores de corrente. Tá? Então, isso aqui é o que tem mais trabalhos na literatura e o que mais tem se desenvolvido com o uso de sensores de MI de forma geral. Tá, mas o que eu falei era sobre aplicações da AMI. Tá, mas como é que a AMI melhora isso, então? Bom, basicamente, são as características da magnetopedância com o fato de eu possuir agora um sistema que tem uma resposta linear em campo baixo. Então, isso abre possibilidades, que eu estou trazendo 3, por exemplo, que, obviamente, a primeira, detecção de campo magnético. Então, eu posso ter um sistema que, ao invés de eu sintonizar apenas 2 valores, né, o valor máximo e o valor zero para o sistema, eu posso trabalhar com um intervalo. Né? Eu posso
um intervalo negativo e positivo, inclusive, para esse sistema. Então, o meu sistema vai ter uma leitura contínua, ele pode ter uma leitura contínua do sinal. Tá? Uma outra coisa que tem sido muito utilizada recentemente, ou pelo menos a literatura vem apontando, que é a gravação magnética. Alguns trabalhos têm apontado que usar sistemas do tipo AMI, ou seja, estruturas que têm uma resposta de AMI, vai facilitar o processo de gravação magnética dos últimos anos. Tá? E aí, um fato curioso, embora nunca abordado pela nossa equipe aqui, pelo nosso grupo, até por mim mesmo, que é aplicações biomédicas, foi coisa que eu descobri já mais recentemente. Existe até mesmo aqui na universidade trabalhos de pessoas tentando enxergar variações de sinapses, ou seja, tanto do cérebro como desfibrilações do coração através de respostas de magnetoimpedância. Então, nesse caso, como a AMI, você precisa de um baixo intervalo de campo para verificar isso. Esse baixo intervalo de campo é da ordem dos sistemas biológicos mesmo, ou seja, você precisa de um campo alto para excitar esses sistemas e você consegue uma brusca variação desse sistema, você consegue detectar com esses sistemas de AMI. Tá? Bom, então, só para finalizar para vocês, eu queria mostrar aqui para vocês, essa é uma patente, uma carta patente que foi expedida para o nosso grupo aí, agora em fevereiro desse ano. Essa carta patente é exatamente como aquelas multicamadas que tinham exchange bias, onde a gente propôs usar aquele tipo de estrutura para usar como elementos sensores em dispositivos. Nós chegamos até a fazer dispositivos aqui, testamos, funcionou muito bem, nós realizamos esse pedido. O detalhe é que esse pedido foi feito ainda quando eu estava no doutorado, mas, enfim, ele acabou saiu aí em fevereiro desse ano, essa carta patente aí desse produto, que é obter um sensor de magnetoimpedância simétrica usando filmes finos com exchange bias, tá bom? Bom, e com isso, eu falei muito, falei rápido, mas agradeço a atenção de todos aí, tá bom? Perguntas? Uma excelente apresentação, como sempre, bem didático, com a dicção excelente. Pessoal, alguma pergunta, comentários? Fique à vontade, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso que você mencionou no final de... boa tarde, professor. Desculpa. Sobre isso que o senhor mencionou no final, do uso desses sensores para detectar campos do cérebro, né? Campos das sinapses. Tem já uma informação sobre a profundidade de alcance, sobre o quanto ele consegue detectar, né, dessas sinapses, desses campos magnéticos, que são muito sutis essas variações, né? Isso, olha, sinapses no cérebro especificamente, eu não tenho resultados específicos. Agora, sinapses em elementos musculares e celulares, você consegue detectar. É pequena a variação. Nós estamos falando aí de microvolts ou nanovolts, às vezes, as variações de tensão desse sinal, mas você consegue detectar exatamente essa figura que está aí, tá? No cérebro, especificamente, eu não vou conseguir lhe dizer, Tiago. Desculpa, eu entendi sinapse, aí eu associei direto a cérebro. A neurônio, né? Eu associei a neurônio, então é por isso que eu fiz a pergunta. Isso, sinapses, de fato, é o que eu estou falando. O que se pretende com esse tipo de aplicação é desenvolver isso e levar até você determinar sinapses, obviamente. Uhum. Mas o que já tem feito do campo de vista biomédico já tem determinadas, por exemplo, movimentos musculares, coisas desse tipo, já tem detectado esses sistemas. Para sinapses ainda não sei, e eu não trabalho particularmente com isso, mas eu só trouxe como... Não, entendi. Entendeu? Como novidade. Entendi. E assim, uma outra pergunta, também de curiosidade minha, né, é a questão de... Ele é como um sensor, ou seja, ele detecta campo magnético. No entanto, é possível usar ele no sentido contrário? Ele como um emissor de campo?
Ele emitindo um campo magnético, por exemplo, né? Olha, para emitir campo não, porque para emitir campo você precisaria de uma bobina, né? Porque o que você observa como variação de campo, basicamente, é o seguinte: você gera uma relação dupla. Você sabe a resposta de impedância, e sabendo qual é a resposta de impedância, você sabe qual é o valor de campo. Então é mais leitura. Entendi. É mais pela medida da alteração de resistência, né? Ou seja, ele tem por exemplo, um fluxo de elétrons ali dentro do material que faz essa alteração da resistência. Isso, como você sabe a resposta, entendi. Você sabe qual é o campo que está ali atuando, ou mais ou menos qual é o campo que está ali atuando. Entendi. Legal. Muito interessante. Já, meu caro. Muito bem. Mais alguma outra pergunta? Comentários? Se não tem, eu tenho uma única pergunta para o Edmilson, é o seguinte. Fique à vontade, Alana. Pelas suas pesquisas atualmente, né, e pela sua experiência aí no grupo de magnetismo e agora também interagindo com o pessoal da ótica, né, mais próximo, o que você vê em termos de junção dessas duas áreas, magnetismo e ótica? Você deslumbra uma proximidade muito grande, vê um distanciamento, uma preservação das duas áreas separadamente, ou você vê elas caminhando para um nível de pesquisa mais próximo? Olha, eu sempre vi essas áreas como únicas, né? Na verdade, assim, eu olho, como eu falei para o grupo, as linhas são diferentes, mas eu olho com o magnetismo de maneira geral, que é o que eu venho trabalhado, né? O que ocorre com mais frequência é que as pessoas acabam se especializando em algumas frentes, né? Mas, particularmente, a gente tem explorado cada vez mais. É porque, muitas vezes, por exemplo, a gente se limita a ficar no caráter de averiguação de fenômenos. Então, fica no caráter descritivo e pouco de surgimento de novos fenômenos. Talvez a gente pudesse explorar até isso um pouco mais. Mas eu sempre vejo com bons olhos. Inclusive, boa parte dos trabalhos agora, a gente tem procurado cada vez mais desbravar essas fronteiras, né? Trazer um outro olhar até para os mesmos fenômenos. Aqui, particularmente, a gente tem um AFM que até pouco tempo estava sem utilidade. E é um excelente equipamento para você ver efeitos de superfície, de interface e tudo mais. Eu, particularmente, tenho trabalhado com IEGs aqui em alguns sistemas, muito voltado para a dinâmica, mas existem fenômenos do ponto de vista óptico que eu sempre tive curiosidade para tentar entender, e até tenho tentado resolver um trabalho aqui, pensando em excitações magnéticas aí voltado para o Raman. Então eu vejo isso com bons olhos e acho que tem tudo para crescer, particularmente aqui no nosso grupo. Está só engatilhando, mas tem tudo para crescer aqui também. Inclusive, como eu falei, haverá nos próximos anos, acho que até o final desse ano, no próximo ano, uma vaga. A gente já está com uma vaga segurada para mais um pesquisador ou pesquisadora trabalhando na linha de ótica aqui para o magnetismo, né? Muito bem. Mais uma vaga aí de física experimental, né? Isso. Para o Departamento de Física da Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem. Pessoal, se não temos mais perguntas, eu gostaria de pedir a todos que abrissem aí seus microfones, batessem uma salva de palmas, como de costume, aqui para o Edmilson. Então, Edmilson, muito obrigado. Meus parabéns, excelente palestra, muito instrutiva e construtiva, né? Peço desculpa eu falar rápido, não sei se é um costume, talvez o pessoal de Recife, daí da região, talvez não se acostume muito com esse falar rápido, eu falo muito rápido, mas espero que tenha sido produtivo mesmo, pessoal. Para mim foi muito produtivo ter esse contato com vocês, tá, pessoal? E já deixo aqui o convite para nos vir, né? Vir nos visitar pessoalmente aqui, certo, certamente. Na UAXA, certo? Certamente, meu cara. Então, Edmilson, um grande abraço. Vou parar aqui a gravação. Ok. É isso, meu caro.